Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar muito aí sobre Dorival, sobre a partida de ontem. Então já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal do Corintianeiro para nos ajudar a chegar a 50 mil inscritos. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças aí à colaboração de vocês, combinado? Lembrando que quando chegar a 50 mil inscritos vou sortear mais 2 camisetas do Corinthians para vocês. Já sorteei 2 camisetas quando chegou a 30, vou sortear mais 2 chegando a 50 mil. Combinado, fiel? Chega de enrolação, já deixou o like, já se inscreveu, então bora falar de Corinthians, né? Antes de entrar aqui na situação do novo coach do Corinthians, vamos falar aqui sobre a partida de ontem entre Corinthians e Sport, em que o Corinthians no primeiro tempo amassou o Sport. Parabéns a Orlando Ribeiro, que foi o treinador interino aí do Corinthians, que fez para mim uma escalação segura, uma escalação sem enrolar, e o Corinthians foi lá e conseguiu amassar o Sport, tá? O Corinthians no primeiro tempo criou várias chances de gol, era para ter sido um placar bastante extenso. Me arrisco a dizer que o Corinthians poderia ter vencido essa partida aí por 5 ou 6 gols de diferença, se conseguisse concluir todas em gols, tá? Obviamente que o Corinthians passa por algumas, vamos dizer assim, alguns perrengues dentro do seu time, dentro do seu elenco considerado titular. Yuri Alberto voltou a errar bastante gols, hein, fiel? Yuri Alberto está voltando a errar bastante gols, gols que não se deve errar um centroavante bom. Um centroavante que quer jogar Premier League não pode errar os gols que está errando. Então o Yuri Alberto trate-se de melhorar para concluir os seus sonhos, se um dia ele quiser chegar lá, ou para permanecer no Corinthians em alto nível, porque no Corinthians só tem que permanecer treinadores em alto nível e jogadores também, tá? E aí fica uma frase bastante, vamos dizer assim, né, fiel? Com um tom de mistério, com um tom também de certeza, com um tom de eu te falei que era isso, que é de Memphis, né? Porque o Memphis deu uma declaração bastante ousada depois da partida, depois da derrota contra o Fluminense, na minha opinião, uma declaração bastante ousada de Memphis Depay, em que ele critica o trabalho do Ramon Dias. Ficou bastante evidente, né? Ele faz uma crítica coletiva, mas ali quem sofreu mais com isso foi o Ramon. Não me arrisco a dizer que o Ramon foi demitido por causa do Memphis, tá? O Corinthians, inclusive eu vou trazer informações para vocês, o Corinthians já estava buscando esse treinador mesmo antes aí da derrota contra o Palmeiras. O Corinthians já estava procurando um treinador no mercado. Então perdeu pro Fluminense, aí foi a gota d'água, tá, fiel? Mas o Memphis foi lá e acabou com a partida. O Memphis foi e fez 2 gols, não só pelos gols, tá? O Memphis, ele cria jogada, ele dá o passe pro Romero e já infiltra dentro da área para receber a bola. Méritos do Romero, o jogador não escorregou, tá, fiel? Romero faz o cruzamento nas costas do zagueiro do Sport, em que ele tenta voltar depois que ele já tinha passado, aí ele tenta voltar e cai no chão, ele não escorregou, tá? Até porque se ele conseguisse voltar ali, ele ia quebrar a coluna dele, né, cara? Porque o Romero foi muito inteligente e o Memphis é um ótimo finalizador. Não é à toa que é o segundo maior artilheiro da Holanda e consegue concluir em gol. Já no segundo gol, ele dá o passe na infiltração do Léo Maná, tá? Ele conseguiu achar uma ótima bola pro Léo Maná, em que o Léo Maná recebeu essa bola dentro da área, tá? Com condições perfeitas de cruzamento. Parabéns ao Léo Maná, fiel. Eu critico aqui o Donelli, eu critico o Maná, eu critico a zaga do Corinthians, eu critico o Bidu quando joga, o Hugo, mas são críticas, vamos dizer assim, que realmente merecem ser criticados quando eles não jogam bem. Eu cansei de elogiar o Matheus Donelli aqui nesse canal também, quando o Donelli joga bem. Quando joga mal, eu vou criticar mesmo, tá? Eu vou criticar mesmo. Vou falar que não é lateral para Corinthians, vou falar que não é goleiro para Corinthians. Quando joga bem, eu vou elogiar. O Léo Maná não fez uma partida brilhante, mas ele fez uma partida regular. Não tem nada o que reclamar do Léo Maná. Porque na maioria dos laterais do Brasil, vou te falar aí até uns 80%, 90% dos laterais, com o passe que ele recebeu do Memphis em perfeitas condições, na maioria das vezes, os laterais cruzariam essa bola para o meio da área, rasteira ou no chuveirinho. O Léo Maná, o Memphis dá o passe para o Léo Maná na infiltração e o Memphis já corre para dentro da área. Então o Memphis, ele não fez só os 2 gols, ele participou dos 2 gols, tá, fiel? Então na hora que ele infiltra dentro da área, o Léo Maná, em vez de cruzar para o meio
onde a maioria dos laterais faria, ele voltou a bola para trás do Memphis, onde se originou o segundo gol do Corinthians. Então, por isso, parabéns ao Léo Maná e parabéns ao Memphis, que jogou demais. Então, além do Memphis fazer os 2 gols, ele criou as 2 jogadas, tá? Então, é um jogador que às vezes recebe críticas porque não consegue jogar bem. Para começar, o Richard Rios, que na minha opinião é um bom meia, ele, contra o Palmeiras nas finais, pelo menos, acabaram com o Richard Rios. Mas para mim é um bom meia. Não é todo jogo que os jogadores vão fazer bons jogos, tá? O Veiga é considerado lá vamos dizer assim, o Rodrigo Garro nosso, apesar que o Veiga não chega nem perto do Rodrigo Garro. Hoje o Rodrigo Garro é o melhor meia do Brasil, só que ele é considerado um Garro lá para eles e não jogou nada as 2 finais. Então tem jogos que os jogadores não vão conseguir render aquilo que se espera deles. E o Memphis, uma das críticas dele é que ele estava fazendo uma função dentro de campo que ele não gosta. Ele tinha que voltar muito para receber bolas e o próprio jogador disse que gosta de jogar entre as entrelinhas, né? Ou quer dizer, ele gosta de jogar na linha de frente da zaga adversária, recebendo a bola nesse pé direito dele, que é matador. E como eu disse, não é à toa que ele é o vice-artilheiro da Holanda, tá? Fiel, eu vou ser bem sincero num contexto geral para vocês aqui. Eu tô surpreso. Não se iludem com isso, com a pressão do Corinthians. Não se iludem com a virada do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Eu vou ser bem sincero para vocês. Ah, mas por que, corintianeiro, não se iludir? Porque o Corinthians, ele pegou ninguém. O Sport está na zona de rebaixamento, o Sport vai perder muito ponto nesse Campeonato Brasileiro e é um dos candidatos seríssimos a cair para a segunda divisão novamente, tá? Então não se iludam que o Sport, que o Corinthians venceu um grande adversário, que o Corinthians amassou o adversário, que o Corinthians jogou pressionando o adversário. O Sport não tem qualidade nenhuma. O Sport perto do Corinthians é um time totalmente, cara, é fácil de ser vencido, de ser batido. Eu dou parabéns à equipe pela postura, uma equipe que jogou à frente, pressionando, mesmo sendo um time fraco, o Corinthians não ficou recuado lá atrás com medo, igual o Corinthians já fez com muitos clubes de futebol. O que impressiona realmente, Fiel, vocês querem saber, é a zaga do Corinthians tomando mais um gol do Sport. Isso me impressionou. Como que a zaga do Corinthians chega atrasado nas bolas? Como que a zaga do Corinthians é deficitária? Como que o Corinthians precisa urgentemente contratar? Eu nem vou falar para vocês que o Corinthians precisa chegar um treinador que sabe trabalhar na parte defensiva, porque aí eu tô dando força para treinadores retranqueiros. Porque com esses jogadores que tem aí, eu acho que pode chegar qualquer um. O Corinthians precisa realmente contratar zagueiros. E eu espero que contrate. Eu não espero que a zaga continue indo mal para forçar a contratação. Lógico que eu quero que a zaga do Corinthians evolua. Mas o Corinthians, ele dá sempre, por ter muitas dívidas, aquela falsa sensação. Ele dá ao Corinthians, quando um setor começa a evoluir, ele acha que não precisa contratar mais. Foi assim com o Ramon Dias, que classificou o Corinthians na pré-Libertadores. Inclusive eu defendi a permanência do Ramon, tá? Não vou ficar em cima do muro, não. O Corinthians achou que não precisava contratar treinador. O Corinthians ganhou 9 vitórias seguidas no ano passado. O Corinthians achou que não precisava contratar ninguém. E a gente está passando esse perrengue que a gente está passando com certos, vamos dizer assim, com certas posições do nosso time, tá? O Corinthians tem que mandar o André Ramalho embora urgente. O Félix Torres não é zagueiro pro Corinthians. O Igor Coronado não joga. Então, se você tem um jogador de 2 milhões de reais e não joga, você precisa negociá-lo o mais rápido possível para te aliviar 2 milhões de reais da sua folha salarial. Então, o Corinthians tem muitos objetivos primários que têm que ser realizados para que o Corinthians possa conseguir alcançar patamares melhores nesse campeonato. Não falo se o Corinthians vai contratar para ser campeão, mas é um time que tem que ser protagonista pela sua grandeza, por ter 40 milhões de torcedores no Brasil, por ser um time campeão em audiência de televisão, onde você consegue recursos financeiros grandes. Tanto é que o Corinthians fechou um bom contrato de 2025 e 2029 com direitos de televisão. O Corinthians é um clube que sempre tem que estar nas cabeças, vamos falar aí. Sempre tem que ser protagonista. Mesmo se não for campeão, tem que chegar entre os 4, tem que ter Libertadores no seu currículo sempre. O Corinthians tem que disputar Libertadores todos os anos. O Andrei Sanches é um canalha, na minha opinião, mas ele falou algo certo. O Corinthians, na época, não estava acostumado a disputar Libertadores, por isso não ganhava, disputava uma ou outra. O Corinthians tem que disputar Libertadores todos os anos por sua grandeza, porque uma hora vai bater campeão de novo, tá? Então é assim que se faz um time vencedor de futebol. O Corinthians tem que priorizar, fiel. O seu departamento médico, ele tem que colocar profissionais melhores. Eu não tenho nada contra aqui
a Ana Carolina Cortez, mas jogadores vão para lá e ficam uma eternidade. Não tô falando só do Hugo Souza e Rodrigo Garro agora não, isso bem já antes. Um problema crucial que não foi detectado com o Diego Palacio. Então o Corinthians, ele precisa de renovar muitos profissionais no seu clube de futebol para a gente alcançar patamares melhores, e o Memphis provou que está certo, não só pelos 2 gols, mesmo se ele não tivesse feito. Era um time que joga espaçado, com jogadores longe da bola, é um time que precisava melhorar. Ele deixou uma pergunta no ar para a gente fazer uma reflexão, se em 6 meses o Corinthians evoluiu. O Corinthians não evoluiu. O Corinthians sempre é aquele Corinthians que ganha uma, a gente fala, agora vai, rebentou contra o Vasco, agora vai lá e toma um vexame contra o Palmeiras, cara. Poderia ter sido até 5 gols. Aí a gente fala, não, beleza, vamos lá. Aí jogamos contra o Fluminense, perdeu. Aí a gente desmotiva de novo. Aí a gente joga contra o Sport, agora vai, amassamos, viramos o jogo, era para ter sido um 5, agora vai. Aí no próximo jogo vai lá e decepciona de novo. Então o Corinthians não pode ter esses altos e baixos, foi o que o Mendes falou, o Corinthians não pode sofrer tanto assim. O Corinthians tem que manter um nível e manter ele até o final do campeonato, caso queira se consagrar campeão. Certo, Fiel? Pelo menos é minha análise de jogo, pelo menos é o que eu penso de Corinthians, e eu quero saber a opinião de vocês, porque vamos falar aqui sobre o treinador, né? Cara, tá ficando chato isso, né? Tá ficando chato, porque eu cravei o Dorival Júnior no Corinthians, tá? E vou continuar com a minha informação, com a minha mesma opinião. Dorival Júnior está fechado com o Corinthians desde sexta-feira. Desde sexta-feira o Dorival fechou com o Corinthians. Aí acontece, desculpa, Fel, eu tô bastante resfriado mesmo, tá? Bastante resfriado. Então, aí acontece algumas coisas durante a semana e vocês têm todo o direito, o espaço de comentário é de vocês. Eu leio todos os comentários, tento responder todos, tá? Às vezes não dá para responder todos, mas eu leio, os que eu não respondo eu leio, vocês podem ficar tranquilos. Tanto é que eu respondi, Corintianeiro, você viu lá o Pretzel, o jornalista, em que ele trouxe a informação que o Dorival Júnior ligou para ele, em que disse que o Corinthians nunca procurou o treinador e que ele não está esperando o Zubeldia cair. Tanto é que ele ficou bastante incomodado com isso, porque ele é amigo pessoal do Zubeldia. Tá, beleza. Corintianeiro, você viu o que o jornalista falou? Eu vi, tá, Fiel? Então estou aqui para tirar sua dúvida. Vou falar do Tite, a informação que eu tive do Tite, tá? E vou falar por que o Corinthians está fechado com o Dorival Júnior. Então, beleza, vamos lá, vamos por parte. Primeiramente, tá? Com a informação que o Pretzel passou do São Paulo, eu acredito. Porque o Dorival Júnior, ele não vai fechar com um treinador de futebol com um treinador estando no cargo. Isso o Dorival não faz. Ele é um cara íntegro, ainda mais se ele tiver amizade com o cara, que é o caso do Zubeldia. Então eu não acredito que ele teve essa conversa com o São Paulo. Acredito que o São Paulo procurou o Dorival. E o Dorival ou falou pro São Paulo, olha, eu não negocio com o treinador no cargo, ou falou pro São Paulo, já tô fechado com o Corinthians. E você quer saber mais? Você quer saber o porquê que o São Paulo não demitiu o Zubeldia ainda? Porque ele já tá fechado com o Corinthians, tá? Primeiro. Segundo, Dorival disse pro jornalista que o Corinthians nunca o procurou. Eu te convido a fazer uma alta reflexão agora aqui comigo, tá? Porque todo mundo fala isso. Eu não tem nada. Se você pesquisa, se você procurar o presidente Augusto Melo hoje, Fabinho Soldado, e perguntar do Dorival, ele vai rir, aquela risadinha que ele dá, cínica, né, sarcástica, ele vai rir e vai falar, a gente nunca procurou o Dorival. A mesma informação. Todos fazem isso, não só com o treinador, mas também com o jogador. Todos os clubes de futebol fazem isso, porque se ele falar, aí o presidente do São Paulo liga, ô Dorival, pô, a gente tem um vínculo, a gente tem uma história, você fechou com o Corinthians, o presidente falou isso. Todos fazem isso, filho. Todos fazem isso. Não é esse o ponto aqui. Aí a reflexão que eu te convido a fazer é o seguinte, quando o Corinthians, tá, perdeu o Vitor Pereira pro Flamengo e o Dorival tinha sido campeão no Flamengo e demitido, o Corinthians procurou o Dorival, só que já tinha sido tarde demais, porque o São Paulo já tinha contratado o Dorival. Fiel, eu não me recordo se foi nessa época ou se foi na época do Luxemburgo, quando o Luxemburgo caiu. Enfim, tá? O Corinthians já procurou o Dorival em algum momento para ser treinador e o São Paulo na época, foi informação que eu tinha até passado na época, o São Paulo tinha sido mais rápido que o Corinthians e contratou o Dorival. Então já existe um namoro entre Corinthians e Dorival. O Dorival, para ele, treinar o Corinthians hoje é mais satisfatório que o São Paulo. Primeiramente por causa da proposta do Corinthians que passa de 2,5 milhões de reais. Segundo, porque é um desafio na sua carreira. E terceiro, que ele nunca treinou o Corinthians. Então, para ele, é ótimo treinar um clube que ele nunca treinou de massa, um clube considerado grandioso, tá?
Outra informação que eu recebi. O Grêmio já tinha procurado o Dorival também e o Dorival deu a mesma resposta que deu para o Grêmio referente ao São Paulo, que já tinha um clube encaminhado. Tá? Então, Fiel, a reflexão é o seguinte. Vocês acham que o Corinthians, o Dorival livre no mercado, um grande treinador, não deu certo na seleção, por que ele é um grande treinador? Porque na seleção você treina o clube uma vez a cada 30 dias. O Dorival é treinador de time. Você está todo dia ali com o elenco desenvolvendo um trabalho. Não um time que você treina uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada uma semana. Não é isso, tá? O Dorival não é isso. O cara, para treinar a seleção brasileira, tem que ser um cara, na minha opinião, muito pique, tem que ter uma seleção muito forte a seu favor, porque você não tem contato direto com os atletas. É poucas vezes que você tem um contato com a seleção, tá? Com os jogadores. Então não dá para você construir um trabalho diariamente, que não é o caso ali do Dorival. Acho que o Dorival não serve para esse tipo de cargo. Dorival é aquele cara olho no olho no jogador todos os dias, desenvolvendo e construindo um trabalho. Esse é Dorival Júnior, tá? E a reflexão ela é clara. Vocês acham, você aí torcedor, você acha que o Corinthians não procurou Dorival em nenhum momento sem treinador? Você acha que o Corinthians precisando contratar um treinador bom, um treinador de respeito, um treinador de status, um treinador que nos últimos 2 clubes que ele passou no Brasil ele foi campeão, que foi o Flamengo e o São Paulo, desempregado e o Corinthians precisando de um treinador urgente, você acha que o Corinthians nem sequer procurou o Dorival? Nem sequer ligou pro Dorival? Você acha que o Dorival tá certo quando ele diz pro Pretzel que o Corinthians não fez contato nenhum com ele? Fiel, né? Isso aí vocês com todo respeito, são perguntas que nem deveriam fazer, porque isso para um bom entendedor, um cara que entende um pouco de futebol sabe, para quem acompanha as contratações, para quem acompanha aquilo que é de mercado, um bom entendedor sabe. E outra, tá? E outra informação que eu vou dar para vocês aqui, já vou falar do Tite, já vou falar o porquê que o Corinthians está fechado com o Dorival também. Se aguenta aí, fica até o final do vídeo, se você realmente é corintiano de verdade, quer sair daqui atualizado, tá? E outra coisa que eu vou falar, corintianeiro, você só faz vídeos para trazer cliques e likes, vídeos polêmicos ou vídeos em que você está inventando aquela informação, tá? Fiel, cara, eu vou ser bem sincero, no mês passado, eu acho que eu trouxe aqui de contratações um Mina, o Gabriel Paulista e um outro atleta. Acho que um mais outro atleta de negociação, não trouxe que estava fechado. E foi só. O resto só foi eu descartando jogadores que o pessoal me pergunta ou vem em outros canais. Eu respeito o trabalho de todo mundo, não sou o dono da verdade, mas eu trabalho com as minhas informações. Não caio de paraquedas de informação de ninguém. Então o resto foi só descartando. Eu trouxe aí 3 jogadores num mês que estava negociando. Esse mês eu acho que eu trouxe o Reinier, o primeiro canal que trouxe o Reinier, depois todo mundo trouxe também, até o Globo Esporte trouxe. Eu acho que o Mina de novo, o Gabriel Paulista de novo e o Guedes, aumentou o Guedes. Eu trouxe os mesmos jogadores do mês passado, às vezes uma novidade ou outra em uma negociação, e o Guedes só trouxe mais ninguém. Então eu sou um canal que menos traz jogadores aqui, sou eu. Tá? O que menos traz, eu trago muitas informações, tanto é que às vezes nem todos os dias eu trago 2 vídeos, porque chega na parte da tarde, se eu não tenho informação, se o cara não me liga ou se não me manda uma mensagem no zap, eu não tenho informação para trazer, eu não vou inventar uma informação aqui. Tem muita gente que gosta só de contratação, eu trago informações, bastidores jurídicos, eu trago informação do departamento médico, eu trago informação de negociação, óbvio, isso aí é que todo mundo adora fazer, tem uns que fazem fake news todos os dias em cima disso. Eu trago várias informações. A questão do Dorival, meu amiguinho, eu não estou inventando, é a minha informação, é informação minha. É melhor trazer uma informação única e concreta do que eu ficar aqui jogando no bicho para vocês. Que eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha, o Luiz Castro ganhou força no Corinthians, só que pera um pouquinho, o Tite tem uma proposta na mesa do Corinthians, tá? Só que tudo pode acontecer, segunda-feira o Corinthians pode fechar com o Dorival. Cara, eu não trabalho assim, eu não trabalho jogando no bicho, eu não trabalho com várias opções. A opção que eu tenho, ela é única. A informação que eu tenho, ela é única. A única informação que chegou para mim foram 2. Primeiramente que o Corinthians procurou o Tite primeiro que o Dorival. A informação que chegou para mim. E o Tite falou não pro Corinthians de novo. Mais uma vez o Tite no Corinthians. E eu gosto do Tite e eu acho que o Tite seria até melhor que o Dorival. Minha opinião, eu sei que vocês vão discordar, tá? Só que chegou para mim essa informação lá atrás, que o Corinthians procurou o Tite lá na derrota pro Palmeiras. O Corinthians já tinha procurado o Tite. Se o Tite tivesse dito sim, o Corinthians já demitiria o Ramon Dias lá. Aí beleza, não conseguiu. O Corinthians procurou o Dorival.
O Dorival falou para o Corinthians, eu não negocio com treinadores no cargo. A informação que chegou para mim e eu trouxe para vocês. Quando o Ramon Dias, antes de cair, depois da derrota para o Fluminense, Ramon Dias não caiu de imediato. Ramon Dias demorou aí mais uns 2 dias para cair. O Corinthians ligou para o Dorival e falou, Dorival, podemos negociar? O Ramon Dias já foi avisado que vai ser demitido. Ainda não está de forma oficial, mas a gente vai demitir o treinador, porque tem todos os trâmites para não levar a processo. Já trouxe para vocês o porquê em vídeos anteriores, tá? Aí o Corinthians vai lá e começa uma negociação com o Dorival, em que o Corinthians fez 2 propostas para o Dorival. A primeira proposta não agradou o treinador, porque o treinador já recebe uma quirela da CBF mensalmente. E a segunda proposta do Corinthians incentivou o treinador a deixar aí, vamos dizer assim, o seu descanso e a sua recuperação por ter sido demitido, porque querendo ou não, é um fracasso na carreira do treinador. E o sonho do treinador é ganhar uma Copa do Mundo, igual do jogador é ir para uma Copa, do treinador é ir lá e ganhar uma Copa do Mundo. Então, o Dorival Júnior aceitou a segunda proposta do Corinthians. A informação que chegou para mim é que o Dorival Júnior aceitou a segunda proposta do Corinthians e deve apresentar no Corinthians. Eu falei segunda-feira, tá? Mas pode ser que apresente até depois, mas antes do jogo diante do Racing. É informação que chegou para mim, é informação única. Não tem Fábio Carille, não tem Luiz Castro. Eu não vou jogar no bicho aqui para vocês. Eu não vou trazer jogadores dali. Trouxe informação que o Memphis sugeriu o Seedorf, mas o Corinthians nunca foi atrás do Seedorf. Então, tem informações que elas são únicas. Tem informações que ela chegou para mim única. Se tivesse chegado para mim hoje, corintianeiro, a negociação com o Dorival, ela deu um problema. Ela deu um problema e o Corinthians está procurando outras opções. O Luiz Castro ganhou força, tá? O Corinthians ligou para o Luiz Castro, cabe proposta, o Corinthians está estudando com sua equipe para fazer uma proposta em caráter oficial. O Luiz Castro ganhou força, mas isso não aconteceu, tá? Se acontecer, eu sou homem o suficiente, prestem atenção, eu sou homem o suficiente para chegar aqui para vocês, falar, fiel, aquela informação que eu cravei, tá? Não vou mentir não. Aquela informação que eu cravei que o Dorival já era treinador do Corinthians, ela não se concluiu. Houve uma divergência na negociação e o Corinthians agora está consultando se há a opção do Luiz Castro vir para o Corinthians. Eu sou homem suficiente para falar isso para vocês. Vocês podem ter certeza. Se o Corinthians não fechar com o Dorival, vou chegar aqui para vocês e falar, fiel, me desculpem, tá? A informação que chegou para mim é que estava fechado. E eu não vou mudar meu trabalho por causa do ciclano, por causa do fulano ou por causa de você que não gosta. Eu não vou virar aqui um Globo Esporte da vida que só vou cravar jogador quando o contrato estiver no papel. Porque o meu histórico diz por mim que eu já cravei vários e vários jogadores do Corinthians, errei pouco, acertei muito mais do que já errei. Então eu vou continuar com a minha forma de trabalhar, porque trabalhar sem engenheiro de obra pronta ou dar 5, 6 opções de treinador aqui é muito fácil. Muito fácil trabalhar. E não se enganem, não estou fazendo aqui para me gabar nada, até porque meu canal, comparado a outros, meu canal é pequeno comparado a outros canais. Tem canais muito maiores do que o meu aqui. E não se enganem, tá? Estou chegando aí a 40 mil inscritos, tá? Faltando aí 10 mil pra gente sortear 2 camisas, tá, fiel? Estou chegando a 40 mil inscritos e você não chega a 40 mil inscritos aí com 2 anos de canal. De repente, pessoas chegam até menos, mas pessoas que já estão no meio jornalístico, que já participam de televisão, de programas de televisão, você já tem credibilidade feita. Então é só você abrir o canal, que é bomba, estoura, certeza. No meu caso, não, ninguém me conhece, ninguém nunca me viu. Então, quando eu abri esse canal, eu era até tímido, nem parecia na câmera, falava, tinha um canal dark na época. Quando eu abri esse canal, minhas informações tinham que se concluir devagarzinho com um público pequeno, para ir ganhando credibilidade e as pessoas ir escrevendo e eu conseguir alcançar meus objetivos. Então, se eu cheguei a 40 mil inscritos com pouco tempo de canal, é porque eu tenho credibilidade. Eu acertei muita informação do Corinthians lá atrás para vocês que estão chegando agora. Então, eu tenho as pessoas com que trabalho, eu confio nas minhas informações. E minha informação, ela é concreta e única. O Dorival é treinador do Corinthians, tá? Se não acontecer, se por um acaso que eu já trouxe aqui, não vou ficar repetindo, futebol é business,
aí chega uma proposta amanhã ou depois, chega uma proposta pro Dorival da Arábia amanhã de 7 milhões por mês, você acha que ele vai jogar no Corinthians se ele deu palavra ou não? Tem dó, fião, tem dó. Não vou ficar falando aqui, mas o Veríssimo estava treinando dentro do Corinthians e saiu. Ele estava dentro do CT, dormindo lá e foi embora porque não tinha contrato assinado. Tudo pode acontecer e eu sou homem suficiente para trazer para vocês. Mas a informação é que Dorival tá fechado com o Corinthians desde sexta-feira, tá? Acredito que vai anunciar no domingo, na segunda, amanhã. Se não anunciar antes do jogo contra o Racing, deve acontecer um anúncio do Dorival Júnior no Corinthians, tá? Se não fechar, a gente volta a conversar, vocês podem ter certeza, e eu vou explicar o porquê. Muitos podem criticar, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, meu muito obrigado por tudo. Hoje à tarde eu trago um vídeo para vocês novamente, tá? Vai ser um pouquinho tarde hoje, umas 6h30, 7 horas, mas eu trago aí um segundo vídeo para vocês. Combinado, fiel? Muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo, de coração, que você e toda a sua família possam passar aí um ótimo domingo e vai Corinthians!